Gabriela, João, obrigada. It's your time. Obrigado, Isabel, pela apresentação. Obrigado pela vossa presença e obrigado à organização do Pavilhão de Portugal na Bienal Internacional do Livro. É bom reencontrar amigas e amigos por aqui, que estão do outro lado do Atlântico, onde neste momento é o meu encontro, e é bom também aproveitar esta ocasião para retomar uma conversa com a Gabriela, que já começou há anos, que continua agora e que vai continuar depois desta conversa também. Gabriela é uma artista que eu tenho acompanhado no seu trabalho. Nós não trouxemos aquelas coisas, imagens, PowerPoints, nem nada disso, vamos mesmo conversar, mas vocês podem saber mais do trabalho da Gabriela numa ocasião magnífica que está aberta desde hoje, numa exposição linda que ela inaugurou no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, da USP, uma exposição que vai ficar uns meses agora, até outubro, estava a dizer a Gabriela, e é uma ocasião extraordinária para depois encontrarem evidências de algumas das palavras que nós vamos trocar aqui hoje. E estamos numa Bienal Internacional do Livro. O que é que uma artista e um curador? É suposto os artistas fazerem catálogos, é suposto os curadores escreverem para os catálogos são livros, mas o que acontece é que convém interrogar o livro, e o livro quando é feito por artistas. Porque o livro, quando é feito por artistas, é um livro diferente do livro escrito, mesmo que tenha palavras, frases, textos. E, de certo modo, quase toda a arte do século XX começa com um poema, e que é o poema de Mallarmé, que nos diz que jogar aos dados nunca destrói o acaso. Jamais un coup de dé abolira le hasard. E esse é não é o primeiro poema, mas é o poema que excita toda uma espacialização da palavra na literatura do século XX e na arte do século XX também. A contemporaneidade artística muitas vezes gosta de assumir esse livro para algo que acontece na arte do século XX, que são os livros feitos por artistas. Havia um grande poeta mexicano e escritor mexicano e um dos maiores editores de livros de artista, que dizia que um livro de artista não era feito de textos, era feito de espaços. O que é para um artista esse exercício de liberdade quando faz um livro? Porque a verdade é que os artistas começaram a fazer livros sem editores. Eram livros que não se editavam, pequenas edições artesanais que os artistas trocavam uns com os outros. Em toda a geração das décadas de 60, 70, isso acontece. E era um conceito de livro que resistia à indústria do livro, que resistia às indústrias da arte. E onde o artista tinha a liberdade de consigo mesmo ou consigo mesma, fazer algo sem nenhuma limitação ou convenção que viesse dos curadores, das instituições, das galerias. Ora, a Gabriela sempre gostou de fazer livros. E tem vários livros de artista que são obras em si, a par das outras obras que ela faz, utilizando desenho, escultura, assemblagem, instalação, imagem em movimento. A Gabriela utiliza, como artista contemporânea, todos os recursos possíveis e aqueles que não se configuram como possíveis para construir o seu trabalho. Mas entre isso está essa arte de fazer livros. O que é para ti o trabalho com o livro, no teu trabalho como artista? Podemos começar por aí, já que estamos nesta Bienal do Livro. Exato. Bem, antes de mais, vou só agradecer este convite também. A questão do livro no meu trabalho, ele surge... Há vários níveis do trabalho do livro. Eu consigo pensar através da palavra, eu consigo pensar através do desenho, eu consigo pensar através do registro. E tornou-se muito importante ao longo do trabalho ter aquilo que é o sketchbook, ter aquilo que é o caderno diário. Em português nós dizemos muitas vezes o caderno diário. Esse caderno diário é um conjunto de ideias que se começa a formar. Normalmente eu não o tenho como... ele não é público, não faz parte do público.
mas há determinadas ideias que aparecem neles que se tornam necessárias serem tornadas públicas, ou seja, que eles acabam por se efetivar nesse momento em que outra pessoa o vê. E é aí que começam a surgir essa necessidade de fazer o livro de artista. Mas eu devo dizer também que muitas vezes o livro de artista que eu faço... Há uma época em que eu faço livros de artista que eles não são desenhados por mim, eles são desenhados por um designer com o que eu acho que é importante. Eu fiz por exemplo, que é uma espécie de uma agenda anual, mas é uma agenda anual que marca as estações do ano. Marca através da cor, marca através dos números dos dias, mas não marca através dos meses. Portanto, ela é uma espécie de reinvenção do tempo. E isto surgiu porquê? Porque eu vivo em Portugal, vivo na Europa, as 4 estações são óbvias. Quando eu venho para o Brasil, as 4 estações não são óbvias. Quando eu vou à África, as 4 estações não são óbvias. Então eu achei que, se nós estamos a falar de um livro que é uma espécie de comunicação, então eu acho mais importante que essa ideia de território e de tempo, não é? Que fiquem num outro tipo de nível. E então fiz esse livro, por exemplo. Estou-vos a dar um exemplo. Mas, por exemplo, neste momento eu estou a fazer outros livros que são produto direto de desenho. Porquê? Porque descobri que o Leporello consegue ter uma espécie de continuidade de ideia e é uma coisa super antiga, não é nada recente. O Leporello é uma coisa que já existe, mas que eu nunca tinha sentido qualquer necessidade de trabalhar. Há muitos artistas que o usam, não é? Há mais de 1000 anos na China. Exatamente, exatamente. E eu descobri precisamente isso com um livro, um caderno que eu comprei em Chinatown, que era isso. E eu começo a perceber que nesse sentido, por exemplo, todo o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, e que depois falamos um pouco mais, é um trabalho que ele não tem início e fim. A questão do tempo no trabalho, ele tem vários tempos, tem vários momentos, e portanto o Leporello acaba por me ajudar a falar disso. Gabriela, o livro é não só um registro, mas também é uma forma de mostrar o teu processo de trabalho. Algo que é muito curioso na arte contemporânea é que o artista revela muitas vezes o seu processo de trabalho e não há diferença entre o processo de trabalhar e o resultado. Aquela ideia do resultado do artista que faz os seus esquiços, que faz um trabalho de casa escondido, a preparar a obra que depois vai apresentar ao público, tem sido desmentida por muitos artistas. Não quer dizer que sejam todos, mas muitos artistas têm incorporado o processo na própria relação com quem vai ver o seu trabalho. E os teus livros são também uma forma de tu nos mostrares como trabalhas. Exato, o processo de trabalho é bastante importante e é uma questão muito importante também que eu gosto de referir, é que a questão do erro, na medida em que o processo de trabalho ele não tem... a ideia não é chegar a um fim com uma ideia muito linda, que é bem acabada e não sei o quê. Estes livros acabam por ter um nível de risco na execução, até a transmitir, até a comunicar. Eles têm um nível de risco muito grande e por vezes, por exemplo, quando eu passo de uma folha para outra, ele acaba por ter uma espécie de correção da folha anterior. É um bocado... E nesse aspecto é muito como, imagina um escritor a escrever que vai reescrevendo. Só que no meu caso, por exemplo, qualquer peça que eu faço, eu tento reaproveitar. E é uma correção que acaba por ser, como a Isabel estava a dizer, é um palimpsesto de coisas, de erros e de correções e de ideias. E esses livros acabam por ser um pouco isso. O processo de trabalho é muito importante para mim e é importante também ele ser trabalhado num livro que muitas vezes é só meu, mas depois quando ele passa para o público ele revela também algumas coisas que são importantes para mim. Pronto, acaba por ser um misto de coisas privadas com públicas
e que eu a um certo ponto controlo, a outro ponto não controlo. E essa questão do erro é muito, muito importante também, o assumir essas ideias que muitas vezes não são as melhores, mas que depois podem ser trabalhadas. Eu lembro-me uma vez da Paula Rego ter feito um livro e ela no fim coloca uma série de desenhos que não gosta. E alguém lhe pergunta, mas porquê é que usa estes desenhos que não gosta? Porque eu gosto, e ela diz, porque eu gosto muito, eu gosto que o erro seja presente. Estas coisas foram importantes para eu pensar. Eu acho que é nesse sentido que eu acho que os livros que são um processo de trabalho, acho que é nesse sentido que eles são importantes, para mim, pelo menos. Gabriela, estamos aqui numa sessão em que a nossa conversa está intitulada como Para Entender a Floresta. Ora, a floresta nos reenvia para uma noção de natureza que desde muito cedo é um tema e é uma semente que germina no teu trabalho. Para utilizar uma imagem que venha da própria natureza e com a qual tu próprio trabalhas. Ora, essa consciência da natureza que acontece no teu trabalho, como é que ela começou na tua vida e no teu trabalho de artista? Nós sabemos que a arte tem uma história com a natureza que é uma história de representação. Ora, tu não renuncias à apresentação. Na exposição que a Gabriela tem neste momento no MAC, vocês vão ver uma tabela de cores, que é a tabela das cores que ela encontrou na Amazónia numa viagem de que falaremos nesta conversa também. E tu representas essas cores a lápis de cor. Portanto, isso é uma representação, porque não são as cores. Aliás, ambos hoje falávamos um pouco divertidos sobre isso, é daqueles casos em que estamos seguros que a arte não supera a natureza. De forma nenhuma. Mas essa tradição de representação da natureza na história da arte é subvertida pelos artistas nos últimos 100 anos, no último século, e é de certo modo subvertida no teu próprio trabalho também, como alguém que trabalha no nosso tempo com os problemas contemporâneos da arte. Exato. Como é que tu vês então essa natureza que tu interrogas, que tu buscas, que tu trabalhas, que tu procuras e que utilizas no teu trabalho? Acho que vou para trás, vou um pouquinho para trás. Começaste a perguntar como é que ela surge. Então, assim, não vou fazer uma resenha de onde é que nasci, onde é que cresci, mas, de facto, o meu contacto com o campo e com a natureza ele é direto. Eu não nasci na cidade. E, portanto, há toda uma quantidade de atenções que eu sempre tive, mas que nunca trouxe para o trabalho. E, a partir de uma certa altura, isso passa a ser objeto do trabalho. A natureza surge primeiro no meu trabalho como uma curiosidade e uma necessidade de ver crescer. Então ela, não sei como é que dizer isto, mas ela surge quando eu começo a jardinar, de facto, eu jardino de facto, eu aprendo de facto a fazer enxertos, eu aprendo de facto técnicas de jardinagem e técnicas de agricultura, mas como curiosidade para depois trazer para o trabalho. Devo dizer que sempre que eu estou a fazer este género de investigações, e pode ser qualquer tipo de investigação, eu nunca sei que trabalho vou fazer. Eu só sou levada por uma curiosidade. E sou capaz de passar meses a aprender essas coisas e só depois, muito mais tarde, é que eu sou capaz de realizar em trabalho. Neste momento eu já estou muito distante de uma série de coisas, portanto a natureza, eu começo a trabalhar sobre as questões de jardins, a representação da natureza naquilo que é a história dos jardins, aquilo que eu tenho acesso, não é? Porque eu acho que só se trabalha com aquilo que se tem acesso, com as leituras que tenho, e a natureza passa a ser uma coisa muito controlada. Eu começo a perceber que ela é uma coisa muito controlada, começo-me a interessar pela questão da manipulação das plantas. E essa manipulação das plantas leva-me a perceber o que é, por exemplo, na Europa e em Portugal especificamente, a colonização das plantas. Se vocês forem a Lisboa, qualquer cantinho é um jardim botânico. Nós temos bananeiras que não dão bananas, mas temos as bananeiras. Nós temos imensos frutos de África, temos imensas plantas de África, temos imensas
plantas de Ásia que não atingem a sua maturidade, mas elas conseguem crescer. E, portanto, eu nunca tive consciência disso até um certo ponto. E, portanto, este tipo de tomar consciência do que é que está a rodear-me acaba por ser o meu contacto com aquilo que é a natureza, para mim. Eu não consigo falar de um ponto de vista geral, não é? Porque eu acho que natureza é muita coisa, não é? E natureza somos todos. E é esta relação homem-natureza que me interessa mesmo, e a cultura, não é? Portanto, depois acaba por ser, de alguma maneira, aquilo que é a transformação e aquilo que é a cultura, que depois acaba por ser o que eu acabo por trabalhar. Neste momento eu distanciei-me de algumas coisas que eu trabalhava antes e trabalho coisas muito mais... comecei a viajar mais, a questão da viagem no trabalho é muito importante, a questão de me aperceber das comunidades, a questão de me aperceber, por exemplo, do fascínio que as pessoas têm. Imaginem, uma cidade enorme que não tem qualquer tipo de jardim e tem à porta das casas tem umas latinhas com umas plantas a crescer. Essas coisas fascinam-me, de perceber como é que nós continuamos a ter este fascínio, não é? Mesmo numa situação urbana tão forte. E tudo isto entra dentro do trabalho, tudo isto entra dentro daquilo que eu começo a considerar o que é a natureza, não é? Todas essas relações, não é? E de alguma forma, hoje em dia, estou mesmo muito interessada em misturar as linguagens todas. Acabei de trabalhar com a Lucy Lohmann, que é uma bióloga da USP, que me convidou para uma viagem à Amazónia, e dessa viagem resultou uma exposição, e resultou não só uma exposição, mas resultou uma linha de pensamento que eu agora estou a desenvolver, muito mais dirigida para, por exemplo, questões dos direitos da natureza, questões de o respeito pelo tipo de natureza que existe em a cada lugar, como é que as comunidades se relacionam com as naturezas, com a natureza que tem à sua volta, como é que nós não podemos de forma nenhuma implantar uma decisão de outro país para o outro para desenvolver determinadas relações com a natureza, mas até plantações. Isso é... Mas pronto, tudo isso são coisas que eu estou a pensar e que também têm um pouquinho a ver com a linha de pensamento que segue hoje em dia, não é? De cada vez mais respeitar o que é a visão privada de cada povo, de cada pessoa, sem perder esse sentido global, um sentido global de respeito, que eu acho que é mais isso. A propósito dessa viagem pela Amazónia, ela leva-me também a pensar na abertura do teu trabalho múltiplas referências que tu vais buscar. Pode ser à jardinagem, pode ser à história da arte, mas também essas referências chegam à ciência. E há processos da ciência, como a classificação, a nomeação, a catalogação das espécies naturais, que têm uma história própria e que tu levas para dentro do teu trabalho. Exato. Como é que tu vês essa relação entre arte e ciência e esses recursos metodológicos que tu trazes da ciência para o teu trabalho estético? Eu devo dizer que uma das coisas que eu nunca deixo de ter é um encantamento. E, por exemplo, qualquer linguagem que seja externa à que eu estou habituada, neste caso a ciência, eu tive um processo de encantamento, mas esse processo de encantamento surge porque eu estou em contacto direto com várias pessoas e aprendo várias coisas no campo, não é? Em campo. Eu não li sobre isso. Portanto, eu assisti de facto este grupo de cientistas a catalogarem as peças, a secarem as plantas. Depois disso é que eu vou ler. Depois disso é que eu vou buscar mais informação. E claro, depois há coisas do conhecimento geral, que uma pessoa conhece, mas que não faz parte da investigação privada ou particular de cada um. Essa ideia por exemplo, estavas a falar de catalogar. Eu hoje em dia questiono-me muito sobre essa questão de catalogar. E uma coisa que eu mais gostei de ouvir nos últimos tempos foi:
alguém dizer, já não me lembro onde foi, mas alguém dizer, ok, chegaram os cientistas e classificaram as plantas, mas os nomes, eles já existiam. Esses nomes, eles já existiam pelos índios americanos, pelos índios da Amazónia, eles já tinham nome, nada foi descoberto, já existia. Eu neste momento estou muito interessada em perceber, por exemplo, esses nomes, a quantidade de nomes que há para uma planta, por exemplo aqui, é impressionante. E provavelmente, eu nem sei bem porque é isso, não é? Eu sei que há o nome indígena, há o nome popular, há o nome do sul do Brasil, há o nome do norte do Brasil. Isso interessa muito, como é que eu ia dizer, explorar como quase fenómeno social, mas que depois entra numa normalidade qualquer. E portanto, a questão das ciências, elas despertam para uma determinada maneira. Ou, por exemplo, a maneira como se aprende ao catalogar uma espécie, tens que a preservar também, neste caso. E a preservação dessa planta há técnicas. O que eu faço muitas vezes é que trago essas técnicas para o ateliê e dentro do ateliê, quando estou a trabalhar e preciso de encontrar soluções formais para qualquer coisa, por exemplo, prender qualquer coisa, às vezes, porque o trabalho de arte e de escultura, por exemplo, ele é conceptual, mas ele também tem que ter uma parte tátil, ele tem que ter imaginem, eu tenho que prender a perna com esta parte de cima da mesa, tem que existir uma técnica. O que eu faço é que muitas vezes vou buscar estas técnicas a esse tipo de linguagem, das ciências, da agricultura, a manipulação das plantas, por exemplo, a manipulação quer seja uma manipulação mais que existiu desde o tempo dos egípcios até a manipulação que existe hoje em dia do DNA das plantas. Portanto, esse género de situações interessam-me trazer para o ateliê. Muitas vezes eu nem sei bem como é que eu os vou trabalhar, mas depois, quando necessito de fazer qualquer coisa, eu tenho uma espécie de catálogo léxico, não é? Que depois utilizo para trabalhar. E nem sempre é programático, não é? Ele é muito intuitivo também. Ele aparece, esta junção de linguagens, elas aparecem de uma maneira muito intuitiva e de necessidade, não é? Dentro do ateliê. A ciência tem também a sua história e na sua história ela foi um dos instrumentos do positivismo oitocentista e do colonialismo que constrói o mundo dos impérios. Exato. Na forma como ela procurou conhecer, se apropriar, identificar e colonizar através da nomeação e da classificação aquilo que não entrava no mundo das suas referências. Exato. Tu fizeste parte de uma expedição científica contemporânea, exatamente, que é muito diferente dessas expedições do século XIX, que tinham também os seus artistas, os pintores viajantes, etc. Era um outro nível de necessidade, não é? Como é que foi o teu lugar de artista numa expedição científica e como é que tu vias, se sentias esse peso dessa relação entre arte e ciência que fez parte também da construção, da representação de um mundo colonial? E um mundo colonizado e de regras de dominação. Exatamente, sobre os mundos. E daquilo que nós encontramos hoje como floresta, não é? A uma determinada altura. Quando eles me convidam, há regras muito específicas, não é? Sabemos que vamos estar X tempo num barco, nós fizemos esta viagem, foi muito específica, foi subir o Rio Negro e subir o Rio Branco de barco. Tínhamos um barco grande onde tínhamos um laboratório, onde cada um tinha a sua cabine para dormir e para poder ter as suas coisas. Tínhamos um andar do barco, onde trabalhávamos, comíamos, conversávamos, era o andar do barco, tinha tudo. E todos os dias havia um ritmo, né? Havia um ritmo diário dos cientistas. O meu lugar, no início, foi extremamente confuso. Primeiro, a minha máquina de fotografar, ela não funcionava muito bem, era digital e com umidade não funcionava muito bem.
E depois, o meu computador não abria nem por nada com aquela umidade. Eu tinha que o colocar num sítio com ar-condicionado para ao fim do dia poder abrir e poder passar imagens, e a câmara tinha sempre que estar guardada naquele sítio, porque senão nada funcionava. E neste sentido, de repente, eu pensei, como é que eu vou encontrar o meu espaço aqui? E então descobri, ok, eu desenho, eu sei desenhar, porque é que eu não hei de trazer estas coisas do desenho? Eu tinha levado vários caderninhos, mas decidi fingir que era cientista também, e fiz um ritmo diário que eles faziam, precisamente para aprender. Eu tenho na minha consciência e tenho de conhecimento todos os caderninhos que foram feitos desde o Humboldt até todos os viajantes e viajantes que vieram para o Brasil. Tenho várias publicações com esses cadernos, e há uma necessidade grande no século XVIII e século XIX, que é de fazer o desenho exato da planta, com a cor exata, com a forma exata, com os apontamentos. Há toda uma série de coisas que eu, quando eu me lembro disso, eu penso, eu não preciso disso agora, porque existia também no barco, existia um fotógrafo. Esse fotógrafo tinha a função de fazer essa parte realista. Então eu senti-me muito mais livre, para poder aprender com eles. Eu até aprendi, eu lembro que no início eles diziam, nós agora vamos vamos recolher aquela planta. E eu perguntava, qual é a planta? Aquela verdinha ali. E aquela verdinha era um monte de verde que não há hipótese de perceber qual é a verde. E aquilo tudo causava, no início, uma enorme confusão e um desafio para mim de estar naquele sítio com eles. E depois, sem esquecer que eles estavam completamente envolvidos uns com os outros no trabalho. Eu estava completamente externa. Portanto, é sempre um trabalho de me adaptar, mas ao mesmo tempo perceber o que é que eu posso trazer para aqui e o que é que eu posso tirar daqui também, não é? Então começo, no fundo, a aprender com eles a distinguir as espécies, começo a recolher as mesmas espécies que eles trazem, e o que eu faço é, enquanto que eles depois, quando chegam ao barco grande, começam a catalogar e há todo um processo científico, eu começo a fazer todo um outro processo que a parte das ciências que eles estavam interessados não faz. Eu comecei a recolher a cor, comecei a recolher texturas, comecei a recolher impressões sobre as plantas, onde é que elas apareceram, como é que era o chão que nós pisamos, como é que era... Portanto, coisas mistura entre texto, mistura entre impressões. Comecei a perceber que, de facto, eu não precisava de olhar só o sentido do olhar, mas podia usar todos os outros sentidos e a perceber-me da floresta de outra maneira, porque eu estava mais livre para fazer isso, não é? Portanto, de repente há toda uma série de coisas, e eu faço os caderninhos, tenho uns 4 ou 5 cadernos, começo a desenhar ao vivo, que era uma coisa que eu já não fazia há anos e anos e anos, uma coisa desde a escola que eu não desenhava ao vivo, assim, e começo a desenhar, e há toda essa espécie de liberdade que aquele momento me deu. Mas ele vem e ele é também muito integrado com a aprendizagem da ciência. E depois o que acontece é que o que é que se tornou para mim importante e para a Lúcia Lohmann, portanto, para a parte das ciências e para a parte das artes, neste caso, comigo e com ela, é a questão de falar de um tema que ela é muito técnica, portanto, ela vem de um campo muito técnico, e a questão da comunicação para um público maior é muito difícil. Sei lá, é como teres um médico a falar dos termos técnicos e tu não percebes nada, não é? Então, ela tinha sempre esse problema, e ela convida-me para ter um processo de comunicação, que não é como processo de comunicação normal, não é? Mas para ter algum feedback do estudo dela, mas num outro campo. E pronto, é aí que eu acho que se consegue fazer um encontro que, nos casos, é mais feliz, noutros casos é menos feliz. Eu tenho peças que eu acho que são mais felizes em algumas coisas, outras que são menos, são mais herméticos, não é? Gabriela, nas tuas exposições nós podemos encontrar ramos de árvores, galhos, podemos encontrar pedaços de árvores,
que se combinam com madeira cortada industrialmente, resultante de outras árvores transformadas pela industrialização. Há toda uma relação com a natureza e a consciência da sua transformação que é, por sua vez, objeto de uma transformação própria tua, em que entram também as linguagens da arte que tu escolhes e que te habitam, desde a arte minimal, conceitual, etc. Por exemplo, na exposição que vocês têm aqui em São Paulo, neste momento no MAC, vocês encontram uma árvore cortada aos cubos e montada em linha reta. E aquilo que vocês encontram é um conjunto de cubos que vão diminuindo de dimensão, do maior para o mais pequeno, fazendo uma linha na exposição. E todos esses cubos resultam de uma árvore. Ora, eu gostava de referir alguns movimentos artísticos que se preocuparam com a natureza nas últimas décadas. Há a chamada land art, uma arte da terra e feita com a natureza, que os anglo-saxónicos criaram, que fizeram grandes percursos pela própria natureza, a earth art, a arte conceitual, tudo isso. Mas gostava também de recuperar, estamos no Brasil, e gostava de recuperar um nome de um escultor e artista português, pioneiro das artes conceituais, o Alberto Carneiro, que, tendo sido de família camponesa, se dedicou precisamente a configurar uma relação entre o artista e a natureza. E dizia ele que uma árvore é uma obra de arte quando recriada em si mesma como conceito para ser metáfora. Isto ele dizia num manifesto para uma arte ecológica que escreveu entre 1968 e 1972. E espero que um dia a obra dele possa chegar ao Brasil. Mas, entretanto, tu que tens a tua obra neste momento no Brasil, como é que tu vês um conceito destes? Uma árvore é uma obra de arte, quando recriada em si mesma para ser metáfora. Bem, ainda por cima vais ficar um dos meus artistas preferidos. Bem, eu acho que a partir do momento que se usa um material que é um material natural, ele tem regras, não é? Tem regras e tem regras que não são as nossas. E aí começa um grande conflito. Ele é em si uma coisa, uma árvore, um pedaço de madeira, e ele existe de uma maneira totalmente separada do nosso desejo. Estavas a falar desta peça que eu tenho. Ela é uma peça feita de madeira, mas ela não é tratada. O que vai acontecer com a madeira é que ela vai mudar, secar, abrir. Os cubos vão deixar de ser cubos, vão passar a ser outras formas. E eu acho que nesse sentido o Alberto Carneiro era ainda melhor do que eu, não é? Ele era bastante melhor ele trabalhava as peças, trabalhava a árvore como escultura. Eu às vezes não trabalho tanto como escultura. Sou menos destra nessa coisa da escultura. Depois também passa a ser o que é que me interessa mais, não é? Interessa-me mais esta questão em termos metafóricos, do que é o respeito dessa matéria. O que é para além da escultura, o que é para além de ser uma peça minha, para além da minha autoria, como é que eu vejo aquele material, como é que ele se transforma, como é que eu o respeito outra vez. E pronto, aí eu acho que começa todo um discurso no trabalho que me interessa muito, que é como é que aquilo fica totalmente independente de mim, como é que aquela peça se transforma. Eu tenho uma outra, por exemplo, de terra, que usa a técnica do pau a pique, que vocês chamam pau a pique, e que nós chamamos terra batida, e ela tem técnicas para ser construída, mas uma das essências é que a terra tenha uma determinada qualidade e que não tenha matéria orgânica. O que é que eu fiz com a minha peça? Eu escolhi terra de cultivar batatas e não limpei a matéria orgânica. O que é que acontece com a peça? Ela é toda construída, construí com arquitetos que me deram toda a instrução de como construir uma casa, como fazer uma construção, e como tentar que essa terra de cultivar batatas pudesse funcionar. E eles sempre me diziam, tens que usar qualquer coisa que mate o orgânico. E eu dizia, mas eu não quero matar o orgânico, eu quero que isto continue a viver. Fizemos a peça, eles sempre muito céticos, mas a peça continuou durante 3 meses a desenvolver-se e desenvolveu o micélio. O micélio é uma das coisas mais
para mim, mais interessantes hoje em dia, porque dão origem à vida, não é? Faz esta ideia do ciclo completo da natureza. E nesse sentido é a mesma coisa, usa a madeira também da mesma forma. Pensar que o ciclo completo da natureza existe. A parte feia da natureza, ela também tem que ser mencionada, ela existe, porque é a vida em potência. Pronto, este género de atitude perante o material, eu não sou a única a fazer isto, existem outros artistas que o fazem, mas tem sido um desafio, porque depois também existem as questões de mercado da arte, não é? Que é uma coisa bem mais complexa e que não é muito para aqui chamada, mas que nenhuma destas peças ela pode ser vendida, por exemplo, só pode ser vendida para uma instituição que entenda e que constrói e destrói quando for necessário. Portanto, são coisas que não existem, são efêmeras até um certo ponto e depois não são ao mesmo tempo porque elas podem se reconstruir. Faz lembrar um bocadinho os templos japoneses, não é? Nós pensamos que eles têm milhões de anos, mas não têm nada. Eles estão de 100 em 100 anos, a madeira é toda substituída. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que é interessante esta utilização do material, esta utilização até de questões metafóricas do material e do respeito pelo material. Acho que é um pouco... Gabriela, as tuas palavras fazem-nos lembrar sabedorias que tu foste construindo através do teu contacto com a natureza. Exato. Esse teu trabalho com a natureza te trouxe ao Brasil. Exatamente. E no Brasil tu foste à Amazónia, tu fizeste uma exposição belíssima com um artista brasileiro com Marcelo Mosqueta. Na Embaixada de Portugal em Brasília, onde, por exemplo, a questão do cerrado e da vegetação do cerrado estava muito em evidência. Exato. Quando nós pensamos em natureza hoje no Brasil e em palavras que descrevem geografias e cosmogonias também, como cerrado, como Amazónia, aí aparece também uma questão cívica nos tempos de hoje, no Brasil de hoje. Sim. Um grande brasileiro, Mário Pedrosa, crítico e historiador da arte, muito importante para a geração da Oiticica, Lígia Clark, Lígia Papa, etc. Muito importante para o Lula, foi ele quem o convenceu a fundar o PT, do qual foi sócio número 1. Mário Pedrosa dizia que a arte é o exercício mais radical e mais experimental da liberdade. Ora, como é que um artista se confronta com as questões da cidadania quando hoje lida com a natureza como material de trabalho? Ixi, é uma pergunta bem difícil, porque tem tantos... a questão. Eu acho que primeiro é uma coisa de respeito, não sei bem como é de explicar de outra maneira, mas há uma coisa de respeito. Eu tenho que respeitar aquela situação como tenho que respeitar a pessoa que está comigo. E eu coloco tudo no mesmo tipo de plataforma. Bem, são tantas coisas que de repente vêm à cabeça, mesmo muitas coisas, mas o pensares que, imagina, eu fui pela primeira vez a Brasília e uma das coisas que eu pedi para visitar foi o Jardim Botânico. Mas eu quando fui para Brasília já tinha visto vários filmes sobre a construção de Brasília, já tinha percebido aquela questão do, como é que é, comer pó dos trabalhadores. Essa coisa ficou-me muito marcada na minha memória. O comer pó, principalmente porque aquilo resulta de um exercício de arquitetura, não é? Que é arrasar toda a floresta original e construir em cima de um planalto. Aquilo não era assim, de facto. E quando eu fui ao Jardim Botânico, descobri o único pedacinho de floresta e de cerrado original daquela área. O Jardim Botânico foi construído num pedaço de terra que existia. Portanto, ele não foi construído como foi a cidade. Ou seja, é o oposto do que nós sabemos, ou do que eu conheço, de jardins botânicos na Europa ou nos Estados Unidos, que eles vão construir, fazem áreas de sei lá, plantas que vêm não sei de onde, plantas que são... Não sei, fazem, o Jardim Botânico é um jardim de estudo, não é? Portanto, e este Jardim Botânico de Brasília, ele tem duas coisas incríveis, é uma parte do cerrado seco e uma parte do cerrado úmido.
as espécies são exatamente as mesmas, só que elas desenvolvem-se de forma diferente. Umas crescem mais em altura, outras crescem mais em largura para poder proteger do sol. Isto são coisas que eu eu fui observando, fui perguntando ao guia que me estava a levar. É um jardim botânico de trilha, portanto não é um jardim botânico que podemos ir de sapatinhos. Temos que ir mesmo de sapatos preparados para fazer trilha, temos que ir bem preparados, com água e tudo, porque não é propriamente. E de repente eu percebo que Brasília é fantástico, mas foi também um exercício de um enorme desrespeito pelo que existia ali. E nesse sentido, se vocês virem, eu adoro os jardins do Burle Marx, mas também acho que às vezes o que ele faz nos dias de hoje é totalmente insustentável. São jardins que trazem, por exemplo, plantas da Amazónia para um clima destes e que não podem existir se não tiverem a ação humana para cuidar delas. Isto pode ser lido como positivo ou pode ser lido como negativo. Eu já li isto como positivo, porque é a preservação das plantas, para elas não desaparecerem. E hoje em dia leio muito como negativo, como, de alguma forma, temos que olhar outra vez para aquilo que existe e o tal respeito que eu falo. É o respeito da planta, daquele clima, daquelas pessoas, daquela comunidade. Eu acho que estou mais, neste momento, estou-me a interessar um bocadinho mais por essas questões. Agora, isso eu falo sempre de um ponto de vista meu. Não quero dizer que todas as pessoas pensem a mesma coisa, não é? São coisas que eu vou pensando e que vou achando, ok, interessa-me mais este caminho, interessa-me menos aquele. Embora respeite a questão do modernismo, respeite tudo isso, mas não acho que hoje em dia seja a atitude mais correta perante as urgências que nós temos, quer do clima, quer da preservação. E nisso também vou falar daquilo que eu costumo dizer, é que eu sou europeia, vivo na Europa, sou portuguesa. Nós temos toda uma relação com a natureza que foi de destruição. Nós já não temos nada propriamente natural, somos capazes de ter apenas um pedacinho de floresta original na Polónia, no sul da Polónia. Temos um pedacinho de floresta endémica na Dinamarca, que são uns carvalhos deste tamanho, e pouco mais temos, assim, daquilo que era o original. Vocês aqui é outra coisa, e isso foi que me fascinou. Aqui fala-se muito, enquanto que nós lá falamos de recuperação, de reparar, aqui ainda há uma noção de preservar. E essa ideia de preservar, para mim, tornou-se muito, muito importante. E é nesse sentido que eu faço todas estas críticas, se puderem entender como críticas. Sem desmentir esse teu otimismo em relação ao facto de aqui ainda há uma ideia de preservar, porque... Eu só falo preservar porque ainda existe mata endémica, ainda existe mata atlântica, ainda existe, porque é muito grande, ainda não foi tudo destruído, é mais por aí. Vocês têm aqui 2 portugueses a falar no Brasil, e algo que eu encontro de similar entre Portugal e o Brasil é uma falta de cultura da floresta e da natureza. Ou seja, e às vezes até essa é uma perplexidade que me acontece, que entendo em função de processos históricos. Em Portugal não havia floresta. A floresta é uma invenção da história política portuguesa. Conta-se que a primeira floresta em Portugal foi a floresta, o Pinhal de Leiria, onde o rei Dom Fernando terá mandado plantar pinheiros para daí construir as naus que levaram os portugueses por mares nunca antes navegados, etc, etc. Essa é a mitologia oficial. Ninguém soube comprovar isto exatamente, ou a intencionalidade da plantação do Pinhal de Leiria. Mas é verdade que ele foi plantado no reinado de Dom Fernando, é verdade que a madeira foi utilizada para as naus, etc, etc. Isso. Mas a verdade é que Portugal não tinha florestas, porque Portugal era um país de bosques. Era um país de pequenos matos, não de grandes florestas. Não é como as grandes florestas do norte da Europa, que acenderam imaginários, contos, literatura popular.
etc. A nossa literatura popular não é feita, nós não temos capuchinhos vermelhos a percorrer a floresta assustados por lobos maus. Temos lobos maus, mas como por todo lado existem, mas não é na floresta que nós propriamente os encontramos. No Brasil nós encontramos-los na floresta, porque no Brasil há uma história colonial que leva à agressão da floresta, que se encontra na floresta, e ao domínio da floresta, à conquista da floresta, como se ela fosse algo contra a qual a condição humana tinha que lutar para conquistar, para preservar. Isso vem do colonialismo português, mas isso vem depois de uma economia, das próprias migrações internas, da pobreza da sociedade brasileira e das suas injustiças, que levam pessoas em busca de sobrevivência para destruir a floresta, inclusive. Como é que tu vês esta situação desta quase, eu diria quase aversão em relação à floresta que existe na cultura portuguesa, na história portuguesa e na história brasileira? Por exemplo, as florestas em Portugal foram, na sua maioria, plantadas no século XX pelo Estado Novo. E o Estado Novo, de Salazar, da ditadura portuguesa, ocupou terrenos coletivos que eram utilizados por pastores. Portugal tinha uma sociedade mais de pastores do que de agricultores. E vegetação mais rasteira, não é? Exatamente. Porque ela é subtropical e não tem água suficiente. Então acontece que muitos fogos florestais em Portugal foram historicamente, tiveram a sua origem histórica muitas vezes numa revolta camponesa ou numa revolta dos pastores contra a floresta que era imposta pelo Estado Novo. E isso cria também essa aversão à floresta que existe na sociedade portuguesa e que a sociedade portuguesa não gosta de falar nem de reconhecer como em tanta coisa da sua história. Exato. Mas no Brasil isso também existe. A Amazónia é também um exemplo infeliz dessa história de sobrevivência que levou as pessoas a uma agressão à própria floresta. Como é que tu vês isso? E já agora podemos abrir a conversa, como é que vocês, que são brasileiras e brasileiros, podem participar dessa conversa? Eu, quando comecei a vir mais para o Brasil, comecei-me a interessar bastante por questões muito simples, tipo esta separação que as pessoas fazem da terra preta à terra vermelha à terra roxa. E sempre me intrigou. Comecei a estudar várias coisas e uma das coisas que eu percebi é que na Amazónia, os índios da Amazónia, eles têm uma relação com a natureza, e vocês sabem que é de respeito, ou seja, a terra preta surge, é uma construção, é uma necessidade, é madeira que é queimada e é depois misturada, a cinza é misturada com a terra vermelha e faz áreas de terra preta. Para quê? Para ser mais fértil e poder ser cultivada, porque a terra vermelha é menos fértil. Pronto, estas coisas são coisas que eu fui aprendendo da relação que existe com a floresta, mas é sempre uma relação muito de extração, não é? Uma relação de extração, e nesse sentido essa relação de extração faz com que a floresta seja sempre vista como uma ameaça e não como uma coisa da qual nós fazemos parte, não é? Existem agora os conceitos da agrofloresta, por exemplo, que é fantástico, são coisas completamente novas e que me interessam muito porque é um passo à frente daquilo que é a relação com a floresta. Mas eu estava-me a lembrar de um livro que eu li do Philippe Descola e que ele abre um dos capítulos dele. O Philippe Descola é um antropólogo que eu gosto muito de ler, assim como Viveres de Castro e vários outros antropólogos que trabalham temas que me interessam e dos quais eu sinto curiosidade. E na abertura de um dos capítulos do livro dele aparece uma senhora na Amazónia que chega do Rio, portanto ela vem da Amazónia profunda, chega a Manaus, chega ao jardim e diz: finalmente natureza. E ele acha essa uma ironia, não é? Porque ela vem da natureza e chega ao jardim que é completamente cultivado e dominado e acha que aí é que está na natureza. Portanto, eu acho que este género de situação também tem a ver com medo. Eu acho que há medo. E o medo pode ser uma questão de se falar muito bem disso. Eu também senti medo quando estive sozinha um pedacinho dentro da Amazónia e não sabia se me ia aparecer um bicho. Eu também já estive, por exemplo, nos Estados Unidos, já fui para o Yellowstone
e no meio daquilo tudo tive um encontro com um urso, tive um encontro a sério com um urso à minha frente. E essas coisas, aquilo que é a natureza selvagem, nós temos medo ainda, não é? E portanto, eu acho que às vezes essa questão com a floresta, ela passa por muitas relações que são menos óbvias e menos racionais do que nós pensamos. Agora, eu acho que a questão da extração, a questão da utilização, ver a floresta e ver a natureza como produto que nos é útil, pode ser um grande caminho para pensarmos, repensar e de alguma forma o que é que se pode contribuir, o que é que, eu tenho sempre esta obsessão de o que é que dá para contribuir, o que é que nós contribuímos para esta mudança de mentalidade. Eu sinceramente aqui no Brasil, aquilo que eu conheço, das coisas que eu ouço, há duas coisas importantes, que uma é o direito que as pessoas têm de ter uma vida melhor, e quando tu tens uma pessoa no meio da floresta e ela quer ter uma vida melhor, ela tem direito a ter uma vida melhor. O que eu não consigo entender é quando há situações governamentais ou situações de sistema que fazem com que a destruição seja excessiva e não seja apenas aquela que é necessária. Nesse sentido sou atenta, nesse sentido acho que é importante sermos atentos. E essa relação com a floresta, nós estamos numa cidade enorme que não tem nada de floresta, não é? Mas nós vemos a presença dela. Cada vez que vemos uma árvore destas que sai do passeio e destrói o passeio, destrói a estrada, ela está presente ali e nós temos que olhar para ela, não é? Não sei, agora acho que há tanta coisa a dizer sobre isto que podia andar por aí fora. Bem, tiveram aqui um exemplo nesta conversa de 1 hora, que é o intervalo, ou melhor, é mais um pequeno momento dentro das conversas que nós desenvolvemos e desenvolveremos, na minha curiosidade pelo trabalho e acompanhamento do trabalho da Gabriela, e tiveram um bom exemplo também de como a relação de um artista com o que faz é uma forma muito pessoal de adicionar uma forma de habitar o mundo, de o interpretar, de o sentir. Quando visitarem, porque estão todos convidados, obviamente, à exposição da Gabriela para conhecer melhor o seu trabalho no Museu de Arte Contemporânea, todos vocês vão ter emoções diferentes, vão ter sentimentos diferentes e vão ter interpretações diferentes de tudo quanto virem. E é isso que torna um prazer muito grande falar com artistas e ver o trabalho que eles fazem. É essa radicalização das diferenças que nós temos entre nós e da possibilidade de sermos diferentes estando juntos, a ver uma mesma obra, a experienciar uma mesma situação. E é nesse aspecto que eu acho que a arte ou conversas destas também fazem parte desse convite à diferença. E ao reconhecimento dos direitos da diferença, que num país tão marcado por uma história brutal, violenta, de onde a própria natureza é uma das vítimas desse processo histórico, se torna importante relembrar. Não sei se já vejo a Isabel por ali, acho que a nossa hora está a chegar ao fim, mas se alguém quiser aproveitar para interpelar a Gabriela ou a mim sobre alguma coisa do que ouviram, acho que podemos dar o direito. Quê? Uma pergunta? Sim. Se não, agradecemos esta ocasião para estarmos aqui a ter conversa, a continuar a nossa conversa. Exatamente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Wellington, eu venho do Pantanal, de um dos biomas do Brasil. A minha pergunta para ti, Gabriela, é a seguinte. A gente está vivendo atualmente uma onda de discursos teóricos pós-coloniais, descoloniais e decoloniais no Brasil, com as suas diferenças. E, ao mesmo tempo, a gente tem as vozes de sujeitos como Ailton Krenak, que nos despertam para a importância da floresta. E, como você falou, a gente ainda está num estado de preservação, né?
Como que você enxerga essa contradição entre uma imagem de futuro para o Brasil, ao mesmo tempo que, por exemplo, na construção do currículo brasileiro, recentemente, nós tivemos a Base Nacional Comum Curricular e uma parte da discussão queria abolir a arte e a literatura de Portugal do currículo brasileiro. Como que você, como artista portuguesa, estando aqui no Brasil, enxerga esse emaranhado de contradições? Olha, falas de um assunto bastante importante para mim. Eu sei que a primeira vez que eu fui a Salvador da Bahia nunca me senti tão culpada na vida, porque vi o Museu Humano da Bahia é construído numa casa de escravos. E isso é extremamente duro. Duro para mim, que sentia a culpa toda do mundo, não é? Eu sentia a culpa toda dos séculos da colonização. E isso tem que ser exorcizado de alguma forma. Eu não sei qual é a forma melhor, entendes? Eu não sei qual é a forma melhor de exorcizar isso, mas eu sei que, por exemplo, eu vivi na Alemanha há muito tempo, vivi em Berlim, e uma coisa que eu detestei em Berlim é que eles faziam desaparecer todo o vestígio daquilo que era o nazismo. E eu achei isso terrível, porque a memória, ela existe, e ela existe para o bem e para o mal, mas no fundo, a memória, ela tem que estar lá para nós termos novamente respeito pelas coisas. E nós podemos criar uma outra relação, pode haver uma outra relação, mas erradicar a memória, ela não funciona. A mim, parece-me. Eu acho que no Brasil existe cada vez mais uma consciência de que vocês têm um país muito rico. Eu costumo dizer na brincadeira, lança um caroço e no dia seguinte está uma árvore. Vocês têm um país muito rico. Se vocês compararem, por exemplo, com Portugal, é um país pobríssimo. Lanças um caroço e passado 5 anos és capaz de ter uma coisinha, mas tiveste que estar ali a cuidar. Portanto, esse lado de facilidade que o Brasil tem também pode ser muito mau, por um lado, não é? Porque é tão desleixado, não é? Por um lado, é tão desleixado. E o lado de cuidar acho que é importante. Mas essa questão da memória, não me parece que erradicar a memória seja o mais importante. Eu acho que é mais assumir, olhar para ela e de alguma forma, pronto, eu não quero ser moralista, não é? Mas isso foi como aconteceu em Berlim, foi como aconteceu noutros sítios que viajei, e aqui sim que é necessário continuar a haver essa memória, senão pode-se repetir erros da história, não é? E então no Brasil há tantas memórias, porque há tantas culturas no Brasil com as suas memórias próprias e com o seu ponto de vista que felizmente hoje estamos cada vez mais em condições de conhecer. No contexto do meu trabalho, por exemplo, tenho o privilégio e a fortuna de poder trabalhar com algumas culturas de povos originários. Vamos realizar em breve no Instituto Moreira Salles uma exposição sobre o Xingu. Para um outro projeto estou em contacto com as culturas Yanomami, com Davi Copenaua, com o Dário, etc. E não consigo deixar de pensar, enquanto português, estou aqui em 2021, o meu povo chegou aqui há mais de 500 anos e aprendeu tão pouco, ou praticamente nada, com quem cá estava, com os saberes dos povos originários. Mas não é tarde, até porque eles tiveram a generosidade de os proteger, de os defender e de os oferecerem para a partilha nos dias de hoje. Há muito para aprender aí e o Brasil pode ser um privilégio. E já que estamos aqui, pavilhão de Portugal, etc., e dado que falamos a mesma língua, eu acho que é uma missão linda para a contemporaneidade em Portugal. Saber levar à Europa discursos que há no Brasil e que a Europa não conhece. E sabedorias que há aqui que é tempo de começar a aprender.